Olá, prezados, tudo bem com vocês? Vejam bem, nesta aula nós começaremos a tratar de operações com números inteiros, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar pela adição e subtração de números inteiros. E nós temos que tomar cuidado porque geralmente a gente se perde nos jogos de sinais, tá bom? Mas desde já eu digo para vocês, quando é que nós fazemos jogo de sinal? Só em três situações: multiplicação, divisão ou quando tem dois sinais juntos. Repetindo, jogo de sinal se faz na multiplicação, divisão ou quando há dois sinais juntos, porque aí eu tenho que decidir qual sinal eu vou tomar, ok? Na soma e na subtração eu não faço jogo de sinal. Não se faz jogo de sinal na soma e na subtração. Então, com relação à soma e subtração, nós temos aqui a primeira propriedade, olha só. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Segunda propriedade, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Módulo que nós aprendemos na aula passada. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Vamos acompanhar? Vejam só. Primeira situação. Observem aqui. Estão vendo aí? Observem aqui, mais 5 e mais 6. Tanto 5 como 6 são positivos, ou seja, são números com o mesmo sinal. E aí nós aplicamos a primeira propriedade, que diz o seguinte: sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, meus camaradinhas, mais 5 e mais 6, resultado mais 11. Entendeu? Agora, e se fosse assim, professor? Menos 5 e menos 6. Como que nós procederíamos? Exatamente da mesma forma. Só que aqui, qual é o resultado? Menos 11. Ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Tá bom? Os sinais negativos, de uma maneira simplista, nós podemos considerar como nossas dívidas. E os sinais positivos como os nossos saldos. Então, aqui, ó, eu tenho 5 de saldo e 6 de saldo, ou seja, eu tenho um saldo positivo de 11. Já aqui, eu tenho duas dívidas, eu devo 5 e eu devo 6. Qual o tamanho da minha dívida? De 11. Tá bom? Então vamos combinar o seguinte: sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. Mais um exemplo aqui, ó. Novamente, dois números com sinais iguais, mais 9 mais 10. Ou seja, tenho 9, tenho 10, tenho quanto ao todo? 19. Certo, meus camaradinhas? Se fosse ao contrário, menos 9 menos 10. E aí? Agora mudou completamente. Agora eu tenho duas dívidas. Mas o raciocínio continua exatamente o mesmo. Sinais iguais, ó, tanto 9 como 10 são negativos. Então eu somo e preservo o sinal. Daí menos 19. Ok? Muito bem. Essa nós já vimos, né? Essa daqui, ó. E aqui? Reparem que eu tenho dois números com sinais diferentes, menos 6 e mais 2. Sinais diferentes, eu aplico a segunda propriedade. Isso daqui vocês têm que memorizar, porque eu ainda tenho alunos no segundo grau com essa dificuldade. Tá bom? Então vamos aprender isso daí de uma vez por todas. Como que eu posso enxergar isso daqui? Tenho uma dívida de 6 e um saldo de 2. É lógico que eu vou continuar com dívida. A minha dívida é maior do que o meu saldo. E aí o que eu faço então? Como os sinais são diferentes, eu subtraio. Ou seja, 6 eu retiro 2. 6 menos 2 dá quanto? 4. E por outro lado, qual sinal que eu
tomo o sinal do maior número, ou seja, do maior módulo, tá bom? Módulo de menos 6 não é 6, nós já sabemos. Então, observem aqui que os sinais são diferentes. Quando os sinais forem diferentes, eu diminuo e conservo o sinal do maior módulo. Beleza? Muito bem. Aqui, novamente, ó, eu tenho uma expressão numérica aí, em que tem um saldo de 9 e uma dívida de 7. Vou continuar com saldo, meu saldo é maior do que a minha dívida. Então, o que eu faço? Como os sinais são diferentes, eu diminuo, ou seja, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Quem carrega o sinal é o maior módulo, pessoal. E o maior módulo é 9. O 9 é positivo, então a resposta vai ser mais 2. Tudo bem? Beleza. Aqui eu tenho uma redução de dois números com sinais iguais. Ou seja, eu tenho uma dívida de 3 e uma dívida de 5. Juntando as minhas dívidas, vai dar uma dívida de quanto? Uma dívida de 8. Tá bom? Primeira propriedade. Sinais iguais. Eu somo e preservo o sinal. Ok? Aqui eu tenho duas dívidas. Uma dívida de 18 e uma dívida de 12. Como é que eu vou ter saldo aí, né? Ou seja, sinais iguais. Aplico a primeira propriedade. Somo 18 mais 12, quanto que dá? 30. Só que negativo. Agora, por outro lado, se fosse assim, mais 18 mais 12. Aí qual seria o resultado? O sétimo ano. Mais 30. Então é simples, não tem erro. Quando eu vou fazer redução de números, sinais iguais, somo e conservo o sinal em que está. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior módulo. Tá bom? Beleza. Aqui eu trouxe para vocês o jogo de sinal. Jogo de sinal é o seguinte. Quando eu tenho dois sinais, eu tenho que decidir se o resultado vai ser positivo ou o resultado vai ser negativo. No jogo de sinal, observem que quando os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Estão vendo? Mais e mais, mais. Menos e menos, mais. Por outro lado, quando os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos também. Então, o jogo de sinal é isso. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá bom? Ah, professor, mas nós fazemos jogo de sinal na soma e na subtração? Não fazemos. Eu não fiz jogo de sinal aqui. Qual foi o critério que eu utilizei aqui? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ah, professor, mas se nós não vamos fazer jogo de sinal, por que nós estamos aprendendo então? Porque na soma e na subtração pode acontecer isso daqui, ó. Dois sinais juntos. E aí, dois sinais juntos, eu tenho que decidir, tá bom? Ou eu fico com um, ou eu fico com outro. Então, aí a necessidade do jogo de sinal, tá? Dois sinais juntos. Então, olha aqui, ó. Me ajudem aqui. Mais e mais. Sinais iguais. Sinais iguais. Resultado positivo. Aqui, ó, eu falo dois sinais juntos, tá? Mais e menos. Sinais diferentes. Resultado menos. Estão vendo? Aqui, acabou, né? Então aqui, veja só. Mais e mais, mais. Mais e menos, menos. Então eu fiz jogo de sinal para verificar qual sinal iria prevalecer. Feito o jogo de sinal, agora eu volto aqui no que nós estávamos vendo antes. Observem que aqui, ó, eu tenho uma redução de dois números com sinais diferentes. Aí então qual é o critério?
sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, o que nós fizemos? 9 menos 6, 3. E eu considerei o sinal de 9. Certo, meus camaradinhas? Mais uma. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Preciso fazer jogo de sinal aqui, professor? Preciso, porque há dois sinais juntos. Então, ó, menos e menos. Menos e menos, sinais iguais. Mais. Estão vendo aqui? Novamente, ó. Dois sinais juntos. Menos e mais, sinais diferentes, menos. Eliminando os parênteses, agora nós vamos para a redução. Agora eu não faço jogo de sinal, tá? Números com sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Eu tenho 8 de saldo e uma dívida de 6. Pago a minha dívida e ainda me sobra quanto? Me sobra 2. Beleza, meus camaradinhos? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Novamente, ó, vamos fazer jogo de sinal, por quê? Para eliminar os parênteses. Porque tem dois sinais juntos aqui, eu tenho que verificar qual deles eu vou tomar. Então, olha só, mais menos 14. Sinais diferentes. Olha a tabelinha nossa aqui, ó. Nós temos essa situação aqui, ó. Sinais diferentes, menos. Tá aqui. Novamente aqui, ó, entre o 14 e o 8. Só que agora tem sinais iguais. Essa situação aqui, ó. Sinais iguais, mais. Tá aqui. Beleza. Eliminado os parênteses, agora eu vou para a redução. E qual é a minha situação aqui, ó? Devo 14 e tenho 8 de saldo. A minha dívida é maior do que o meu saldo. É óbvio que eu vou continuar com dívida. Então vejam só, sinais diferentes, o 14 é negativo e o 8 positivo. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. Então retiro normalmente 14 menos 8 dá 6. E quem carrega o sinal? 14, porque o 14 é maior. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mudar de cor novamente. Que cor nós vamos pegar aqui? Vou pegar o verde. Vamos lá. Vamos eliminar os parênteses. Para isso a gente faz jogo de sinal. Dois sinais juntos que são diferentes. Olha só, negativo. Menos 22. Aqui nós temos dois sinais juntos que são iguais, menos e menos, né? Resultado, mais. Na redução, devo 22 e tenho um saldo de 7. Observem que a nossa dívida é maior do que o nosso saldo. É óbvio que eu vou continuar com dívida, tá bom? Então, menos 22 mais 7, menos 15. Observe que eu subtraí 20 menos 7 e conservei o sinal do maior módulo. Certo, meus camaradinhas? Mais uma! Vamos lá. A última, menos e mais. Menos, está aqui. Entre 9 e 12 também tem dois sinais, tem que decidir. Mais e menos, menos está aqui. Feito isso, eliminados os parênteses, por meio de jogo de sinal, vamos fazer a redução. Aqui eu tenho duas dívidas, menos 9 e menos 12. Ó. Observem que os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. 9 com 12, 21, e o sinal é menos 21. Beleza? Tranquilo? Deixa eu fazer um experimento rapidinho com vocês aqui. Rapidinho, porque isso vai ajudar vocês na prova. Vou abrir um espaço aqui. Tá bom? É o seguinte. Vou colocar assim, ó. Fazer um muro aqui. Vocês estão vendo aí? Beleza. Vamos lá. Um muro bem rápido aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso, que aí eu não consigo enviar. Vou colocar aqui menos 3, aqui eu vou colocar 5, aqui eu vou colocar 0 e aqui eu vou colocar menos 4.
E aí é o seguinte, o critério nosso é o seguinte aqui, qual é o esqueminha? Para preenchermos os quadrinhos vazios, eu somo, cada quadrinho vazio é a soma dos dois de baixo. Entendeu? Então, para eu preencher esse meu muro, eu vou fazendo do seguinte modo, eu somo os dois de baixo e o resultado é o quadrinho de cima. Então, para eu saber quanto que vale esse quadrinho meu aqui, ó, estão vendo isso aqui? O que eu faço? Eu somo os dois de baixo. Me ajudem. Menos 3 mais 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Logo, resposta mais 2. Este quadrinho aqui é o resultado da soma dos dois de baixo. Me ajudem. 5 mais 0, 5. Beleza. Este quadrinho aqui é o resultado da soma dos dois de baixo. 0 menos 4. Menos 4, está aqui. Este quadrinho aqui é o mesmo raciocínio, é a soma dos dois de baixo. Me ajudem. Aqui eu não coloquei mais, né? Também quando for positivo não precisa colocar. Mas enfim, eu somo. 2 mais 5, 7. Este quadro aqui é a soma dos dois de baixo. 5 mais menos 4. É isso aqui, pessoal. Ó, 5 mais menos 4. É isso que eu tenho aqui, tá? 5 mais menos 4. Muito bem. 5 mais menos 4, professor. Quanto que dá isso daí? Vamos eliminar o parênteses aqui, ó. Dois sinais juntos, estão vendo? Então fica 5 mais e menos. Menos. Ou seja, isso nada mais é do que 5 menos 4. 5 menos 4 dá quanto? Dá 1. E para fechar, né, no nosso topo aqui, eu somo 7 mais 1. 7 mais 1 dá quanto? 8. Certo, meus camaradinhos? Um abraço e até a próxima!